unanimidade para as decisões de mais de 190 países com situações absolutamente díspares. Nem na economia, nem na ciência política se encontra uma solução adequada, boa, que seja menos do que o minimíssimo denominador comum num fórum de decisão desse tipo, em que qualquer país tem poder de veto. E é isso que a gente vê. Agora mesmo em Nova York está acontecendo uma discussão informal sobre o documento que deverá ser aprovado aqui no Rio, na Rio +20, e eles não conseguem sair do preâmbulo da discussão, exatamente porque continuam discutindo o conceito, e em política, se você não quer chegar a um acordo, você discute o conceito, porque ele permite, dá para tudo, né? Quer dizer, é muito melhor discutir logo o projeto básico, porque aí você vai para o concreto, e aí o campo de divergência é menor. E aí os vetos ficam mais claros. O que eu sou contra, né? Nesse momento, o que permite acontecer é o que o Zé Eli estava falando, quer dizer, nós continuamos dizendo que se trata de uma conspiração dos países desenvolvidos para bloquear o crescimento dos países em desenvolvimento. Os BRICS, eles são um bom exemplo do que está acontecendo no mundo real. Eu ouvi aqui várias vezes falando várias referências a processos de mudança que já estão ocorrendo. O Zé estava mostrando aqui a coisa de que a intensidade está caindo, né? Quer dizer, isso é um processo de mudança importante, cujos resultados não são suficientes, não é? Porque não é só uma questão de intensidade, tem um problema absoluto para resolver, que é o estoque de emissões, etc. Mas o que a gente faz numa discussão política para evitar decisões que envolvam trade-offs, trocas, não satisfatórias em todos os campos para cada um dos interessados, é evidentemente confundir conceitos. Então, por exemplo, o Zé apontou muito bem, o problema crucial que nós temos é um problema de desigualdade. O problema da pobreza, apesar do volume da pobreza ser importante hoje em várias partes do mundo, é um problema que, por exemplo, nos BRICS está em solução já há bastante tempo, né? Quer dizer, obviamente tem um problema de volume. Na China ainda tem um volume de pobreza maior do que no Brasil. O Brasil fez uma redução importante da pobreza. Não tem nada a ver com o problema da desigualdade. Nós podemos acabar com a pobreza aumentando a desigualdade, né? Se as diferenças, se todo mundo subir e as diferenças aumentarem, nós vamos continuar tendo um problema de desigualdade. Então, o que nós temos que pensar é o que de fato, o que está acontecendo no mundo real e que a política vai absorver com atraso. Esse é que é o ponto fundamental. A política nunca estará na frente, raramente ela está na frente do processo social e econômico. Ela está sempre atrás, ela convalida processos que já são reais. E por quê? Porque esses processos de mudança desconstituem, ou seja, tiram força de atores e agentes sociais, econômicos e políticos importantes, que fazem parte da velha ordem, que vão perdendo substância econômica e social, embora ainda retenham força política, porque há um descasamento. Não é? Quer dizer, eu chamo essas forças de forças poentes. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Essas velhas indústrias que estão sendo claramente, já estão claramente em processo de substituição e que são as mais fósseis, são as mais intensivas em carbono, são muito antigas e, portanto, elas já estão num processo de maturidade em que a taxa de inovação tecnológica é muito pequena, o índice de concentração é muito elevado e, porque ela está há muito tempo no mercado, eles já desenvolveram uma capacidade de lobby, de constituição de liames, de vínculos financeiros, políticos, sociais, com o sistema de poder, que faz com que eles tenham mais poder do que a importância econômico-social. Não é? Quer dizer, eles já não empregam tanto, eles estão claramente em declínio, estão sendo transferidos, empurrados para o terceiro mundo, e mesmo assim, por exemplo, as siderúrgicas mais atrasadas dos Estados Unidos têm um poder político desproporcional à sua importância econômica no sistema produtivo dos Estados Unidos.
Isso acontece aqui no Brasil, acontece em todos os lugares. Esse processo, ao mesmo tempo, os setores emergentes que estão ligados a alguma coisa que pode se chamar de economia verde, as energias renováveis, os novos materiais que usam menos recursos, têm menos intensidade de uso de recursos, etc., como são setores emergentes, eles têm mais importância, a importância crescente deles econômica ainda não é suficiente do ponto de vista social para constituí-los como um agente político relevante, decisivo, né? Até um determinado momento, que é exatamente imprevisível, tanto aqui nessa análise, como na análise da mudança climática, que é o tipping point. Quando é que esse processo produz uma mudança de qualidade, em que o peso fundamental muda e a dinâmica muda. Com os BRICS foi assim, quer dizer, o que são os BRICS? Os BRICS são um exercício econométrico, linear, ultrapassado, que dizia que essas economias do Brasil, da Rússia, da Índia e da China ultrapassariam as economias desenvolvidas em determinados momentos no futuro, prevendo uma taxa de crescimento linear ao longo desse período. Entretanto, esses países estavam concretamente crescendo a taxas aceleradas e, por outro lado, mudanças importantes no contexto econômico foram fazendo com que, relativamente, eles se tornassem até mais importantes do ponto de vista econômico, financeiro, etc., do que esse modelo previa mais rápido, né? E se constituíram como atores políticos relevantes. A Rússia é um caso à parte, porque a Rússia é um caso de reestruturação do mundo socialista, né, e da desfazimento da União Soviética, etc., mas no caso da China, do Brasil e da Índia, e da África do Sul, são países que se tornaram atores políticos relevantes, não regionalmente falando, globalmente, recentemente. A África do Sul hoje, depois do fim do apartheid, tem uma importância crucial, não apenas regional na África, mas no concerto mundial, como porta-voz de uma África emergente, e se constituíram, inclusive, nas discussões climáticas no BASIC, que passou a ter um papel importante. Se a gente olhar os boletins, porque a imprensa não está cobrindo, mas se a gente olhar os boletins das ONGs que cobrem e das organizações especializadas, das reuniões do Rio+20, a gente não vai ouvir falar nem em BRICS, nem em BASIC. Ou seja, eles não estão atuando nessa arena como atores, pelas razões que o Zé Eli falou. Eles estão escondidos atrás do G77 mais China. Por quê? Porque é conveniente para eles. Porque, nesse momento, como a ideia não é avançar, como a ideia não é colocar na mesa, concretamente, os interesses diferentes desses países, dessas potências emergentes, dessas grandes economias intermediárias, que se constituíram como atores políticos e sociais importantes no plano global, deixa falar esse mosaico de mais de centenas de países despropositados, quer dizer, que tem desde a Arábia Saudita até a China, passando por Bangladesh, etc., deixa eles falarem, porque aí esta é uma voz que esconde e que defende os interesses de atrasar decisões que possam implicar, num momento delicado de cada um desses países, processos mais ousados de transformação. Mas o fato é que no mundo real as mudanças já estão se dando, quer dizer, os BRICS já existem, o BASIC já existe, não como siglas, mas como atores de uma nova geopolítica. E uma geopolítica que está sendo redefinida por processos econômicos e sociais e pelas mudanças ambientais gerais, pela mudança climática. E essa diferenciação, quer dizer, eu não sei se vai acontecer aqui na Rio+20, mas certamente no futuro dessas reuniões sobre desenvolvimento sustentável, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na discussão sobre o clima. O G77 mais China vai se transformar num biombo que deixa de ser opaco. Ele se torna transparente e implode. Por quê? Porque, de repente, os Estados-ilha olham e dizem assim, mas vem cá, eu quero que o Brasil, a China, a Índia, a Rússia assumam mais responsabilidades, porque eu é que sou vulnerável.
Agora, em Katmandu, 2 semanas atrás, os países com montanhas altas, que estão com problemas sérios de degelo, etc., entre eles Peru e Bolívia, disseram assim, pô, eu quero ter uma voz em separado, eu vou começar a falar separadamente na Rio+20, porque os meus interesses não coincidem mais com os interesses desses grandões que estão dentro do G77 mais China e do mundo desenvolvido. Eu tenho problemas graves e urgentes para resolver e preciso de que esses países contribuam para a solução desses problemas, porque eles contribuem para o problema. A outra transformação que está acontecendo é econômica, tecnológica e social. O mundo está se transformando num mundo de classe média. Na maior parte dos países, apesar do problema da pobreza persistente, todos os países estão hoje experimentando um crescimento importante da classe média, com exceção de alguns países desenvolvidos que estão experimentando um empobrecimento da classe média. Isso está criando problemas políticos domésticos importantes. O crescimento da direita na Europa, crescimento dos conservadores, a emergência do Tea Party nos Estados Unidos tem muito a ver com o empobrecimento da classe média, de certos setores da classe média branca. Mas o fato é que nós estamos no limiar de uma enorme revolução científica tecnológica que coincide com as transformações climáticas e ambientais que o Sérgio e Suzana falaram, e coincide com essas transformações políticas. Ora, este é um momento em que nós podemos ter certeza de 3 coisas fundamentais. Primeiro, a história ajuda muito pouco a entender o que vai se passar daqui para frente, porque é um processo de ruptura. É um processo de ruptura mais radical. Ao final desse processo, nossos sucedâneos se darão conta de que foi uma transformação mais radical do que aquela que levou à transição da Idade Média para o Renascimento. Nós estamos prestes a mudar radicalmente o nosso modo de vida, de fazer as coisas, de exercer as profissões, por causa das mudanças científicas e tecnológicas, e num mundo diferente do ponto de vista físico, por causa das mudanças globais. Portanto, não há como agir politicamente nesse processo. Na verdade, a única forma de agir nesse processo é conservadora. Por isso que os países adotam atitudes tão defensivas. Porque no interior da ordem política de cada um desses países, essas forças poentes estão usando o seu poder político desproporcional para sobreviver por mais algum tempo e transformar as suas empresas naquilo que eles chamam em inglês de cash cows, ou seja, maximizar a taxa de lucro. Daí a gente está tendo problemas crescentes do ponto de vista trabalhista, etc., não é? Porque eles têm noção clara de que o seu horizonte se tornou radicalmente curto. Está muito próximo o momento da virada em que eles vão perder não apenas a sua substância econômica, que já está em declínio, mas o seu poder político, a sua capacidade de resistir pelo processo político ao processo de declínio, ao declínio inevitável. Então, nesse momento, nós estamos numa conjuntura que é conservadora, na qual, obviamente, surgem também setores radicais que vão apontando soluções e criando problemas que vão permitir saídas. Quer dizer, você, quando há uma polarização, há 2 coisas que resultam dela. Primeiro, ruptura do quadro institucional no qual essa polarização muito radicalizada se deu e que não é mais passível de ser recomposta no mesmo quadro institucional. Segundo, posições muito polares começam a forçar a inteligência mundial, no setor político, econômico, social, inclusive aqueles que trabalham para as empresas, etc., a buscar pontos novos de consenso possível, porque todo mundo está interessado em manter um mínimo de ordem civilizada, sem a qual o processo econômico não prospera. Então, nós estamos agora num momento de transição. E nesse momento de transição, não se deve esperar grandes coisas, mas também não se pode aceitar a vitória do defensivo completamente. É preciso empurrar os limites, é preciso empurrar a cerca, porque
esses setores, os setores emergentes ainda não demonstraram completamente a sua viabilidade, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social e econômico. Então, qual vai ser o resultado da Rio+20? O resultado da Rio+20 vai ser um resultado defensivo. Qual é o avanço possível? É se não for totalmente defensivo, se a gente conseguir, no mínimo, abrir um caminho de negociação subsequente que vá levando nas direções a que o Zé Eli falou. Quer dizer, se nós tivermos uma discussão séria, por exemplo, daqui para frente, a respeito de novas medidas para captar o processo de progresso humano, independentemente do progresso material medido pelo PIB, e que, inclusive, vai começar a dar problema, porque um dos problemas desse processo de transição que nós estamos vivendo é que, tanto pelo lado da mudança climática, da mudança ambiental, quanto pelo lado da mudança econômica, vai aumentar o desemprego e a pobreza. Certo? A irregularidade das monções... Deixa eu invadir um terreno aqui do Zé Eli e do Sérgio e fazer um breve raciocínio sobre a economia. Nós estamos entrando no 8º ano seguido em que, em todos os continentes do mundo, houve problemas de safra agrícola por causa de eventos climáticos extremos. Isso fez com que o patamar do preço de alimentos ele oscila, mas o patamar se elevou de forma definitiva. Isso aumentou a pobreza e reduziu o bem-estar em inúmeros lugares do mundo, praticamente no mundo inteiro, da Austrália ao Brasil, né? Esse processo, portanto, esta economia em decadência, tanto do ponto de vista climático quanto do ponto de vista socioeconômico, é uma economia que daqui para frente vai produzir pobreza, ela vai produzir mais desigualdade e mais pobreza. Portanto, essa insistência política na manutenção do modelo econômico já está derrotada. Já está derrotada. A questão é saber se nós conseguimos convencer o establishment, né, os centros de poder, a começar a discutir a sério a transição para um modelo que comece a resolver não só os problemas que essa não resolveu, mas os problemas que essa está criando na sua decadência. Esse é que é o processo histórico, do ponto de vista largo, de grande escala que nós estamos vivendo. Nós somos protagonistas e testemunhas de uma das maiores transformações que a humanidade civilizada já passou. E nesse contexto a gente se sente relativamente impotente. Mas nós temos o que fazer, e o que fazer é muito local. Evidentemente que a gente não pode esperar uma solução de baixo para cima, ou seja, que comece no global, ela tem que ser uma construção local, mas a gente tem que esperar usar a oportunidade desses fóruns globais para, enfatizar esse processo de diferenciação dos interesses que já existe concretamente, e 2, permitir que esses processos emulem processos internos, domésticos, locais, que façam com que os países comecem a encontrar suas soluções, as quais depois serão sintetizadas num acordo global. Ele está dizendo que eu tenho 5 minutos aqui, mas eu prefiro transferir os 5 minutos para a plateia para a gente poder ter uma discussão. Muito obrigado.